Todo mundo já teve aquele pensamento, né? Quando você tá doente ou quando alguém que você ama, que você gosta, tá passando por alguma enfermidade, você pensa, essa doença poderia se materializar na minha frente para me enfrentá-la com as minhas próprias mãos. Talvez seja até um pensamento infantil, mas eu acho que a maioria das pessoas já teve esse pensamento. Pois é mais ou menos isso que acontece com Hannah nesse filme. Um filme que aborda exatamente essa ideia. E eu tô falando de O Monstro que Vive em Mim, filme original da Hulu e que está disponível na Disney+. Antes de comentar desse filme, deixa eu me apresentar, eu sou o Raoni e esse é o Desdenho Filmes, um canal onde eu falo de filme. Aqui a gente tem a Hannah, que é uma estilista e que tem problemas crônicos com ansiedade. Vira e mexe, ela passa por crises onde ela precisa parar tudo, ela não consegue trabalhar, não consegue reagir e, enfim, isso transforma a vida dela em um verdadeiro inferno. E aí, um certo dia, o lado ansioso dela, a ansiedade dela, sai do corpo dela, ela como se estivesse nascendo dela, né? O seu lado ansioso estivesse sendo retirado dela e essa parte dela se transforma em um monstrengo, né? Um diabolim na frente dela, exatamente. E aquele monstro, aquele apêndice dela transforma quase como um alter ego, né? Uma versão dela diferente, né? Mas que é ela, tem os mesmos pensamentos, as mesmas ideias que ela, né? E é interessante que você acha que o filme vai se descambar ali pro enfrentamento entre a Hannah e o monstrinho, né? Aquele monstrinho vai se tornar algo mais ameaçador, talvez, né? E aquilo vai se desenvolver para uma trama talvez meio A Mosca, né? Algo assim, filme de monstro, né? Mas não é bem isso, né? O monstro começa a ser um aliado da Hannah, né? O monstro sabendo que ele precisa dela para sobreviver, então ele depende dela, ele começa a ajudá-la em certas situações da vida dela e os dois criam ali um relacionamento quase como de simbiose, né? De certa forma, ele ajuda ela a enfrentar um dos maiores medos, né? Uns problemas que ela tem de carreira, né? E alguns problemas de relacionamento, ele se torna um aliado da Hannah. E eu achei interessante essa construção, né? Poderia ter sido desenvolvido algo nesse sentido, né? Talvez esse relacionamento dos dois, essa combinação de Hannah e monstro se tornar algo ameaçador para as pessoas que estão em volta da Hannah, né? Se tornar algo insustentável no futuro, a Hannah descobrir que o monstro está planejando algo. Acho que um fruto do desenvolvimento dessa aliança entre os dois poderia dar uma trama bem mais original do que realmente vai acontecer na conclusão do filme, né? Porque aí na metade para frente o filme toma umas decisões estranhas, na minha opinião, descamba para uma sociedade secreta de monstros que de alguma forma querem dominar os seus hospedeiros, né, deixando eles enclausurados, e ele descobre ali monstros anônimos. E aí eu acho uma pena que essa trama, né, dessa sociedade tira o foco que estava sendo construído da Hannah com o monstro, né? O que aquilo poderia ter sido gerado e que, na minha opinião, foi um pouco jogado, não desenvolveu nenhuma das partes. Bom, mas o filme tem uma proposta legal, ele mistura ali um pouco de terror psicológico com o terror de monstros, sabe, de criatura. Você vê que um destaque para esse filme é a maquiagem. O monstro não é uma criatura de CGI meio estranha ali, é uma criatura... Eles escolheram fazer a moda antiga, né? Assim como os antigos faziam, John Carpenter, Del Toro, outros diretores que gostavam de abordar esse lado mais de construir os monstros, né? De fazer aquela engenhoca de borracha mesmo. Você vê que o design de produção desse filme se inspira, né, nesses filmes de monstro, de direção de arte que quer mesmo colocar o monstro ali na cena. Isso é bem sucedido, porque as cenas que envolvem o monstrinho são bem legais, são bem maneiras. Em destaque para a cena onde ele nasce da Hannah, né? É bem agoniante ver ele saindo do corpo dela, assim, é bem grotesco, né? Bem a substância. Mas você vê que o filme não teve muito orçamento para desenvolver essas ideias, o que dá uma cara um pouco de filme B para ele em algumas situações, né? Eu diria que o filme inteiro tem uma cara assim de filme B. É um filme que tem uma ideia muito boa, teve uma premissa interessante, mas não teve o recurso suficiente para imprimir essas ideias, né? A Radley Robinson, que interpreta
interpreta a Hannah, ela entrega uma atuação decente, na minha opinião, uma atuação ok, né, nada demais, mas eu acho que ela consegue carregar o filme, né? Ela tem ali, principalmente nas cenas de ansiedade, né, que ela precisa passar esse desconforto que é você ter uma crise de ansiedade. Ela consegue transmitir isso através da atuação dela, e eu acho que ela consegue também trazer ali nas partes em que o monstro se transforma nela, enfim, pequeno spoiler, mas isso vai acontecer. Ela também consegue trazer uma diferença na atuação, né, entre ela e o monstro. Você consegue claramente saber quem é a Hannah falsa e quem é a Hannah original. O restante do elenco eu diria que é ok, não tem nenhum destaque na minha opinião. São atores que estão fazendo o básico, eu acho. Então é isso, O Monstro que Vive em Mim é uma boa opção, é um filme que tem uma iniciativa legal, que no meio, pro final, descamba para uma trama, né, descamba para... Tem escolhas narrativas e tenta ser algo que não precisava ser. Poderia ter ido pelo caminho do básico ali, que eu acho que iria funcionar muito melhor. Mas mesmo assim, vale a pena conferir. É um filme que tem umas cenas legais ali envolvendo o monstrinho, como eu já falei, né? Eu sou fã desse tipo de filme que envolve criaturas, que envolve monstros. Então é isso, se você gosta, né, de terror com metáfora, né, esse filme é uma boa opção. É uma boa opção. Então comenta aí se você já assistiu O Monstro que Vive em Mim, o que você achou desse filme, né? Se você se interessou por assistir depois desse vídeo, assiste lá e volta aqui para comentar o que você achou também, ok? Dê o seu like, se inscreva no canal pra gente continuar falando aí de filme de monstro, filme de ansiedade, e é isso. Até a próxima, valeu!